Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimentando e agradecendo a presença de todos e também dos que nos acompanham pela internet, damos início ao seminário Panorama Atual das Vagas e o Atendimento às Famílias dos Adolescentes Internados no Estado do Paraná. O evento é uma realização do Ministério Público do Paraná por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, CEAF. A mesa de abertura está composta pelos excelentíssimos senhores: ao centro, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Dr. Ivanês Foggia; o coordenador do CEAF, o promotor de justiça, Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi; representando a Corregedoria Geral do Ministério Público, promotor-corregedor, Dr. Gustavo Henrique Rocha de Macedo; procurador de justiça e coordenador do CAOP da Criança, do Adolescente e da Educação, o Dr. Murilo José de Giacomo; o advogado, diretor do Departamento de Atendimento Socioeducativo da SEJU, o nosso expositor, seja muito bem-vindo, o Dr. Pedro Ribeiro Jean Berardino. Para a abertura deste seminário, convidamos para fazer uso da palavra o Procurador-Geral de Justiça. Bom dia a todos os que estão presentes aqui participando desse evento e os que nos assistem em suas comarcas, colegas promotores de justiça, servidores, estagiários. Com satisfação que nós damos início a esse seminário que pretende discutir a situação das vagas da socioeducação no Estado do Paraná. Pretende discutir, além das vagas, o atendimento das famílias cujos adolescentes encontram-se cumprindo medida socioeducativa. Quero, no início desse seminário, parabenizar o Centro de Apoio da Infância e Juventude, na pessoa do seu coordenador, Dr. Murilo de Giacomo, pela iniciativa do evento de tamanha importância e que interessa a todos os membros da instituição, posto que nós lidamos diariamente com situações em que nós temos dificuldades de internação, de cumprimento de medidas socioeducativas. Dr. Murilo, todos conhecem, Dr. Murilo é aquela máxima em que o discípulo superou o mestre em muito. Para quem não sabe ainda, o Murilo começou a trabalhar na área de infância e juventude comigo. Fui eu que iniciei o Murilo na área de infância e juventude. Acho que ele até esqueceu disso já. Começou a trabalhar meio assustado, não sabia o que era, o que a gente faz aqui. E hoje é um dos ícones nacionais na área da infância, conhece o Estatuto como ninguém e tem um trabalho maravilhoso nesta área. A doutora Luciana também começou a sua carreira como substituta, trabalhando comigo na área da infância e da juventude. Então, eu fico muito feliz de ver esses meninos que começaram e hoje estão brilhando aí na atuação na frente dessa área, que é uma área tão importante e sensível a todos nós. Agradecer a presença da Corregedoria, na presença do Dr. Gustavo, que representa nesse evento o Dr. Arion. Dr. Eduardo Cambi, que representa o CEAF, e o Dr. Pedro, que representa a Secretaria de Justiça e que, inclusive, irá fazer a palestra aqui. Nós, assim que tomamos posse, nos preocupamos com todas as questões que dizem respeito ao Ministério Público, por óbvio. E essa questão, pontualmente, é algo que nos preocupou desde o início, porque nós sabíamos e sabemos da dificuldade de vagas na área da socioeducação que nós temos no Estado do Paraná. Em função disso, eu fiz várias reuniões com o próprio governador, com o secretário das Finanças, porque num primeiro momento nós tivemos aquela situação no ano passado em que os valores que estavam depositados no fundo da infância teriam sido absorvidos e usados, enfim, teriam sido absorvidos pelo governo do Estado e não estariam mais à disposição da infância.
Isso nos preocupou, fizemos algumas reuniões, o doutor Olímpio capitaneou uma luta nesse sentido, e ao final houve um acordo em que esses 320 milhões, se não me engano o valor preciso, né, seriam devolvidos gradualmente na base de 80 milhões por ano. Eu tive algumas conversas com o secretário da Fazenda, e ele me disse que, além desses 80 milhões por ano, se precisasse mais dinheiro, ele repassaria. Ou seja, a área da infância e da juventude, segundo o governo do Estado do Paraná, dito pelo próprio secretário das Finanças, não vai ter problema de caixa, não vai faltar dinheiro para a nossa situação. A partir daí, eu verifiquei e tive a constatação de que alguns projetos já foram aprovados pelo Conselho Estadual de Direitos da Criança. Para a construção de algumas unidades. E aí eu tive reunião, conversei, inclusive ontem à tarde, longamente, com o secretário de Justiça, aonde fica vinculado o Departamento de Socioeducação, cujo diretor é o Dr. Pedro, e ele me deu algumas informações que eu repasso já para os senhores, até como uma maneira, talvez, de antecipar o que o Pedro vai falar depois. Mas ele me antecipou que uma medida que ele já... Existem algumas questões pontuais para ampliação do número de vagas. A questão de Foz do Iguaçu, que houve um vendaval lá no final do ano passado, caiu o teto, o teto foi recuperado, mas em função do período em que essa unidade ficou sem o teto, ficou descoberta, houve problemas hidráulicos e de eletricidade, que ele me disse que resolve menos de 30 dias. Existe uma questão pontual, se eu não me engano, em Ponta Grossa, em que falta um assistente social, enfim, falta algum técnico para atuar na unidade, e, por consequência, existe o bloqueio de um número de vagas, que também está resolvendo. Ele já acertou com a secretária Fernanda Richa, fez uma troca de técnicos e terá o técnico necessário na unidade de Ponta Grossa nos próximos dias para a abertura dessas vagas. Enfim, ele está tratando, e eu achei que ele foi sincero, enfim, percebi toda uma preocupação dele, se bem que ele assumiu a secretaria há 2 meses, né? Então há que também ter um pouco de paciência para que as coisas comecem a andar. Mas eu percebi uma preocupação muito grande por parte do secretário no sentido de resolver essas questões pontuais. As questões que não são pontuais, que são de um tempo maior para que sejam resolvidos, que é a construção de unidades, ele me deu algumas informações que eu vou passar para vocês, e eu acho que é importante que a gente tenha isso já registrado. Iniciou-se a construção de uma unidade ao lado do Educandário São Francisco, em Piraquara, e foi interrompido com mais de 50% da obra em andamento. Ele já tem uma empresa contratada que reinicia os trabalhos nos próximos dias, e tem uma previsão de entrega da obra em menos de 1 ano. Então, ele me falou que no final desse ano, início do ano que vem, essa obra será entregue já, que, se não me engano, são 80 vagas. E existem outras situações, que são os projetos aprovados pelo Conselho, que estão encaminhados. Ele me disse que, em relação a Toledo e Apucarana, já foi contratada a empresa para a elaboração do projeto de adequação ao terreno, né, escolhido, que tem 120 dias para apresentar o projeto e de fazer a licitação para o início das obras. Isso seria em Apucarana e Toledo. E Vaiporã, eles estão aguardando a formalização da doação do terreno, e Guarapuava e Telêmaco Borba também estão aguardando essa questão de definição. Em Guarapuava teriam terreno, mas não era adequado, estão aguardando que consigam, enfim, então estão discutindo um outro terreno para Guarapuava. Então, apesar de nós vivermos essa situação complicada de falta de vagas ou do desrespeito ao estatuto, quando você tem um adolescente cumprindo uma medida num lugar inadequado, não num local com internação, com equipe técnica, às vezes cumprindo dentro de delegacias ou internações provisórias. Além disso, nós temos ainda também o desrespeito ao estatuto, quando você tem um adolescente que cumpre medida socioeducativa, mas longe das suas famílias, longe do contato com seus familiares. Então, nós estamos preocupados, e muito preocupados com essa questão, e esse seminário tem exatamente este objetivo de discutir essas questões. Eu
Para quem não sabe, eu tenho uma ligação absolutamente direta com a área. A minha vida toda foi dedicada à área da infância e da juventude. Eu, durante os meus anos do Ministério Público, eu trabalhei na área do adolescente em conflito com a lei, praticamente toda a minha vida de Ministério Público. E antes de ser promotor, eu trabalhava na área da infância e juventude. O CIAD, por exemplo, foi um órgão construído nos anos 80, quando nem existia o Estatuto da Criança e Adolescente, e eu fui um dos diretores dele, do início do CIAD. O projeto foi criado por uma equipe da qual eu participei, então eu tenho toda uma ligação com esta área, tenho todo um carinho por essa área, e apesar das circunstâncias fazer com que eu tenha saído da atuação direta com a área, mas eu tenho todo um carinho, toda uma ligação com a questão da infância e da juventude. E aí eu digo, como diz o poeta, que a árvore também voa como o pássaro que abandona, né? Então é assim que eu me sinto. Apesar de eu ter saído, eu me sinto absoluta e umbilicalmente ligado à área da infância e juventude. Quero agradecer, então, mais uma vez a presença de todos os que estão aqui, dos que nos assistem, e dizer que eu declaro aberto, então, esse seminário para discutir a situação das vagas de atendimento aos adolescentes e às famílias dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Muito obrigado a todos. Fará uso da palavra Dr. Eduardo Cambi. Um bom dia a todos. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Ivonês Foja, que de fato tem uma ligação muito forte com a criança e adolescente, e com base nisso, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, junto com o Centro de Apoio da Criança e Adolescente, está pensando algumas alternativas, e estamos desenvolvendo já um programa de aprendizagem aqui no interior do Ministério Público para o oferecimento de vagas para adolescentes internados e semi-internados. Então, é um projeto que nós estamos desenvolvendo com a doutora Luciana Lineiro, com o Centro de Apoio, e nós acreditamos que nos próximos meses vamos lançar esse projeto. A iniciativa do Centro de Apoio é absolutamente louvável, trazendo aqui especialistas nessas políticas públicas, porque nós entendemos que a violência é inversamente proporcional à existência de políticas públicas eficientes que promovam os direitos da criança e do adolescente. Recentemente, o Instituto de Política Econômica Aplicada, o IPEA, fez um estudo do número de homicídios nos últimos 10 anos no país, e mostrou que o número de homicídios cresce de forma diferente em cada estado, e mostra que onde há políticas públicas consistentes, o número de vítimas de homicídios cai. Não obstante o país tenha 10% dos homicídios registrados em todo o mundo, o que coloca o país entre os 12 países mais violentos do mundo, com reflexos evidentes na área da saúde, da educação e do desenvolvimento econômico e social. E o que é mais grave, 53% das vítimas de homicídio têm entre 15 e 19 anos. São adolescentes, basicamente. E o estudo também aponta que quanto maior é a escolarização, menor é a chance de alguém ser vítima de homicídio. Então, o estudo mostra que quem tem 21 anos de idade e tem 8 anos de estudo tem 5,4 vezes menos chances de ser vítima de homicídio, o que traz a realidade brasileira desigual, mostrando, por exemplo, que os negros são os que mais sofrem homicídio, 147% a mais de chances de homicídio do que o restante da população, os indivíduos brancos, amarelos e indígenas. Portanto, são iniciativas como essa que podem alterar este quadro, prevenindo a violência, e quando a violência acontece, dar um tratamento adequado para adolescentes internados ou em semi-internação,
semi-liberdade, para que possam retornar ao convívio da sociedade, ter o apoio da família, ser inseridos no mercado de trabalho e, com isso, não reincidir em crimes violentos. Portanto, é uma satisfação para o CEAF poder, junto com o Centro de Apoio, promover este seminário. Obrigado. Usará da palavra Dr. Murilo de Giacomo. Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Ivonei Sforja, em nome de quem eu também saúdo os demais componentes da mesa, os colegas aqui presentes, aqueles que nos assistem, agradecendo a oportunidade, né, de nós podermos compartilhar com os colegas, com todos, um trabalho que vem sendo desenvolvido já pelo Centro de Apoio, pelo Ministério Público do Paraná, há muito tempo, e que nessa trajetória, o Dr. Ivonei, ele teve, sem dúvida, um papel muito relevante. Como ele bem lembrou, eu mesmo, quando cheguei em Curitiba, e cheguei basicamente para atuar na área da infância, né, fui convidado, convocado para poder integrar a equipe, né, do Centão CIAD, né, hoje tem uma equipe maior, tem uma estrutura melhor, mas na época, né, o Dr. Ivonei foi o promotor que me acolheu, que me recebeu lá no CIAD. E eu tinha, né, até então, uma visão completamente diferente, né, do que era ser promotor da infância e juventude. Ninguém nasce promotor da infância e juventude. E o Dr. Ivonei, ele mostrou, né, ele começou a descortinar um novo horizonte para mim, e que, a partir de então, desse contato inicial que eu tive com a área da infância de forma exclusiva, realmente fez mudar a minha concepção, fez mudar a minha própria trajetória profissional, né? E eu, que antes, né, confesso, até não era tão partidário assim do Estatuto, não tinha lá minhas dúvidas em relação à sua aplicação, à sua eficácia, eu, a partir daquele momento em que eu passei a conhecer um pouco mais a matéria, passei a ter contato com um verdadeiro promotor da infância, né, que era personificado, né, Dr. Ivonei, eu vi que, de fato, podíamos agir de forma diferente, e eu vi o quão estratégica era a área da infância para que nós pudéssemos mudar essa trajetória de violência que o Brasil, infelizmente, hoje enfrenta justamente pelo descumprimento, né, de tudo aquilo que a legislação preconiza. E uma questão que nós queríamos pontuar desde logo, até para que não fique dando a ideia que nós estamos aqui simplesmente para falar de vagas ou falta de vagas no sistema socioeducativo, é que o que nós queremos, na verdade, é estabelecer e externar, né, esses canais de comunicação que já existem, né, com a Secretaria de Justiça, com a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, para que nós possamos até eliminar algumas angústias, né, e tentar esclarecer algumas dúvidas que os colegas vêm enfrentando em matéria de infância, no que diz respeito ao atendimento socioeducativo. Até para mostrar que existe uma política socioeducativa, pelo menos em âmbito estadual, e que é uma política que ela tem evoluído ao longo dos anos, embora, claro, esteja longe daquilo que nós gostaríamos, mas existe um plano estadual de atendimento socioeducativo aprovado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança, existe toda uma proposta de, né, adequação da estrutura que o Estado possui para atender adolescentes que praticam ato infracional no regime fechado ou semiaberto, na internação ou semi-liberdade. E na época que eu cheguei aqui em Curitiba, só para ter um exemplo, né, isso foi em 1996, nós tínhamos uma única unidade de internação no estado do Paraná, que era do Candidato São Francisco. E tínhamos apenas o CIAD, como também um centro integrado para atender adolescentes em regime de internação provisória. Então, hoje nós temos uma estrutura muito maior, claro, ainda aquém daquilo que nós gostaríamos de dispor, mas que também está sendo ampliada progressivamente. Mas eu queria deixar claro que não adianta você ter uma política estadual, você ter uma política para internação e semi-liberdade, se não houver em âmbito municipal uma política socioeducativa adequada, justamente para que nós possamos dar um atendimento adequado para o adolescente, antes mesmo dele infracionar, ou uma vez infracionando,
para que ele e sua família possam ser atendidos em meio aberto, ou quando retornarem ao município de origem. Porque o que nós temos visto muitas vezes é que, em razão da falta dessa política municipal, começa a haver uma pressão muito grande para que haja uma internação de adolescentes, um encaminhamento para o sistema fechado, e quando o adolescente eventualmente é encaminhado ao sistema e posteriormente retorna ao meio aberto, não é dado continuidade ao atendimento que ele vinha até então recebendo no sistema fechado. Então você não tem o início e você não tem o fim. A internação muitas vezes ela é vista e acaba sendo aplicada como a única medida que teria alguma eficácia, mas que, na verdade, acaba não surtindo todo o efeito desejado, justamente porque falta esse componente no município de origem. Então, eu também queria deixar aqui claro que nós não estamos aqui simplesmente, né, pregando o aumento indiscriminado do número de vagas, até porque nós temos que fazer, né, uma ponderação entre aquilo que é hoje, digamos assim, uma pressão para a internação de um lado, e aquilo que é o que seria razoável que houvesse em termos de vagas de internação para o outro. Se nós só tratarmos da ampliação de vagas para a internação, sem tratarmos da prevenção, sem tratarmos do meio aberto, sem tratarmos do atendimento dos egressos, nós vamos, né, ter simplesmente a visão da internação como solução. E a internação não é a solução. Não é a solução para a questão do ato infracional, para a questão da violência na juventude. O que nós precisamos é, como disse o doutor Eduardo, políticas públicas. E uma política pública socioeducativa, não só em âmbito estadual, mas também, e diria até sobretudo, até de acordo com o que prevê a lei, em âmbito municipal, para que nós possamos trabalhar a prevenção, possamos trabalhar a educação de qualidade, né, para que nós consigamos prevenir o ingresso do jovem no mundo do crime, para que nós possamos evitar o envolvimento dele com a droga, que hoje é um dos fatores determinantes para que nós tenhamos aí aumento da violência, inclusive na juventude em todo o Brasil, para que nós possamos dar a esse jovem, quando ele sai do sistema fechado, uma oportunidade real dele ser inserido não só na sociedade, mas no mercado de trabalho, enfim, tudo aquilo que nós queremos, né? Então, eu acho que nós precisamos sim falar das vagas, precisamos sim mostrar que existe um déficit, que existem problemas, que nós temos que solucionar, que nós estamos tentando, né, e o doutor Ivonei tem se empenhado nisso também, né, embora no início ainda de mandato, mas já tivemos reuniões a respeito, ele já se reuniu com o secretário, já tem procurado, né, ver exatamente o que está acontecendo para que nós possamos resolver isso o quanto antes, mas de nada adianta todo esse esforço em relação ao regime fechado e semiaberto se nós não trabalharmos a base, se nós não trabalharmos os municípios, se os municípios não tiverem as suas políticas socioeducativas, os seus planos municipais de atendimento sendo executados, claro, e para isso tendo recursos orçamentários. É aquela história, do Estado nós temos orçamento, nós temos pelo menos recursos, no fundo nós podemos, né, contar com certos recursos, mas e os municípios, como é que estão tratando a questão? Será que estão tratando com a prioridade que deveriam? Será que estão prevendo nos seus orçamentos, agora já para esse ano, para 2017, estão prevendo nos orçamentos recursos para colocar em execução os planos municipais que deveriam já ter elaborado, que já deveriam estar também em execução, para poder, como eu falei, atuar desde a prevenção até o atendimento dos egressos do sistema fechado? Então, como é que isso está sendo tratado? E é claro que nós fazemos isso, né, como até uma provocação para que nós possamos refletir a respeito, para que nós não vejamos, repito, a internação como solução, para que nós não vejamos o sistema socioeducativo como se fosse um mero apêndice ou um sistema penal melhorado, quando na verdade não é, é muito mais do que isso. E o próprio papel do promotor da infância e juventude não é um mero promotor, entre aspas, penal de menores. Ele é um promotor de justiça da infância e juventude, cuja função primordial é zelar pelos interesses da criança e do adolescente, inclusive o adolescente que praticou o ato infracional, procurando sempre encontrar uma solução para o problema, né, que muitas vezes é criado justamente pela falta de políticas públicas, pela falta de investimento em educação e em outras formas de prevenção. Então, eu acho que é nesse contexto que nós temos que colocar esse encontro, para que nós possamos, sim, mostrar qual é a política estadual, mostrar quais são as propostas, as perspectivas de melhoria no sistema estadual, mas também chamar atenção para a necessidade de nós trabalharmos os municípios e nos municípios sistemas socioeducativos, né, locais, que deem vazão, que previnam e deem vazão, que consigam atender de forma adequada às suas demandas. E aí, né, nisso, os colegas sabem, podem
contar com o centro de apoio para prestar o auxílio que for necessário. Nós temos material na página, temos modelos, temos procurado participar de encontros, temos procurado sempre trazer essa questão à tona para mostrar que existem sim alternativas à própria internação, que existem a possibilidade de você trabalhar o adolescente que praticou o ato infracional de uma forma diferenciada, não na perspectiva meramente punitiva, mas na perspectiva de resgate, né, de entender o contexto em que se deu aquela prática infracional e a partir daí dar uma resposta adequada para ele e para a sociedade, e que seja rápida e que seja eficiente. Aliás, eu digo sempre, em matéria de infância e juventude, não é a intensidade da resposta que importa, não é colocar o guri atrás das grades que por si só vai resolver a questão, mas é a rapidez da resposta e a precisão. Ela tem que ser rápida e precisa na descoberta e no enfrentamento, na neutralização das causas, dos fatores que levaram o jovem a praticar a infração. Se nós não trabalharmos isso, se nós não entendemos esse contexto, se nós não trabalharmos as famílias, e daí a importância da participação da Secretaria da Família também nesse encontro, e a importância de nós trabalharmos os municípios com as famílias dos adolescentes que se envolveram com um ato infracional, sejam cumprindo medidas em meio aberto, sejam aqueles que estão no sistema fechado. Se as famílias não forem trabalhadas, se não houver a preocupação em envolver as famílias, como diz a lei, nesse processo ressocializador do adolescente, com certeza nós vamos ter muito mais dificuldade de cumprir, né, aquilo que está expresso na lei, que é resgatar esse jovem e evitar que haja reincidência, que é o objetivo fundamental da intervenção socioeducativa, né? Evitar a reincidência, né? Evitar que haja a continuidade na prática de atos infracionais ou o agravamento da situação que o jovem se encontra. Sei que não é uma tarefa fácil, né? Por isso, né, nós até hoje não conseguimos chegar onde nós gostaríamos, mas eu também sei que não vai faltar por parte, né, da Procuradoria-Geral, do Centro de Apoio, dos colegas, né, que estão nos assistindo, por parte da Secretaria, o empenho em fazer com que isso chegue a bom termo. E aquelas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, que nós possamos traduzir isso de fato em, enfim, em dados, né, em questionamentos que sejam produtivos, né, para que a partir daí nós possamos rever algumas posições, que nós possamos entender melhor esse contexto, esse fenômeno, né, do aumento da violência ou o fenômeno da distribuição das vagas, como é que isso está acontecendo, e a partir daí tentar encontrar soluções para esses problemas que nós todos enfrentamos aí, que nós sabemos que existem dentro do sistema. Então, obrigado pela atenção, né, e, claro, conversamos mais na sequência. Antes de encerrar propriamente essa abertura, eu queria fazer o seguinte registro. Já me manifestei, mas eu queria dizer que o Dr. Murilo bem contextualiza. O Dr. Murilo bem contextualiza a discussão que se trava nesse seminário. Portanto, apesar do seminário ter como tema panorama atual das vagas, na verdade, a exortação que a Procuradoria faz é para que cada promotor atue na sua comarca na perspectiva de que você não tenha adolescentes em conflito com a lei, de que os adolescentes sejam atendidos antes, que nós tenhamos políticas públicas para evitarmos a internação. Talvez, oxalá, daqui a algum tempo a gente faça um seminário para dizer que estão sobrando vagas no sistema socioeducativo, que seria ótimo. Talvez a gente, em vez de atuar no sentido do aumento de vagas, nós poderíamos dizer, olha, está sobrando vaga. E isso vai acontecer na perspectiva do que o Dr. Murilo fala. Se cada promotor em sua comarca se preocupar com as políticas públicas, com o atendimento do adolescente, com o atendimento da família, porque, evidentemente, que um índice muito grande dos adolescentes envolvidos em infrações penais tem a ver com falta de políticas públicas, com miséria, com falta de condições das famílias. Então, eu acho que se cada promotor, se cada membro do Ministério Público em sua cidade se preocupar com as crianças, com os adolescentes, com as famílias da sua comunidade, certamente nós teremos necessidade de menos vaga do que nós temos hoje. Queria só encerrar dizendo isso, então, e muito obrigado. Neste momento, desfaça a mesa de abertura, solicitando a permanência dos doutores Murilo e Pedro Ribeiro. Convidamos a psicóloga e palestrante Luciana Finger para integrar a mesa. Teremos 2 momentos neste seminário. O primeiro com a exposição dos temas
e após as considerações finais, que será coordenado pelo coordenador do CAOP, o Dr. Murilo. As perguntas e questionamentos serão realizados ao final do seminário, tanto pela web como presencial. Então, vou convidar novamente o Dr. Murilo, só para as considerações iniciais. Obrigada. Doutor Pedro, doutora Luciana, mais uma vez os colegas. Esse encontro, né, como eu falei, ele é resultado de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há algum tempo pelo Centro de Apoio e que, nesse ano, ele teve alguns desdobramentos. Nós fizemos reuniões com colegas aqui de Curitiba, da região metropolitana, para poder entender, né, sentir um pouco melhor as angústias que esses colegas vêm enfrentando no que diz respeito ao atendimento dos adolescentes, especialmente diante, né, de situações de necessidade de internação que acabam resultando na negativa de vaga por parte do sistema, por parte da Secretaria de Justiça Central de Vagas. E nós vemos que os colegas têm essas dúvidas, seja porque a vaga às vezes é negada, ou porque a vaga às vezes ela é disponibilizada num local distante da residência dos pais, né, que, de acordo com a lei dos sinais, deveria ser o local onde o adolescente iria cumprir a medida. E claro que isso muitas vezes acontece porque não existe unidade naquela região. E até a proposta por exemplo, nós temos unidade em Guarapuava, né, para que nós possamos ter na região central do estado a vaga mais próxima do adolescente. Mas às vezes acontece também de que existe a unidade próxima, mais próxima, e no entanto o adolescente acaba sendo transferido para uma unidade mais distante. Uma unidade que vai trazer dificuldade para que ele possa ter contato com a sua família. E a lei dos sinais prevê justamente que a internação ocorra no local mais próximo da residência dos pais, para justamente poder haver esse contato, até porque, né, como eu falei anteriormente, na forma da lei, a família, né, os pais, eles têm o dever de participar do processo ressocializador do adolescente. E isso tem que ser trabalhado de forma permanente. Por mais que haja eventual resistência dos pais no primeiro momento, e muitas vezes haverá, né, os pais têm que ser trabalhados. E, claro, vão ser trabalhados não só pelo Estado, devem ser trabalhados fundamentalmente pelo município, daí a importância de ter uma política municipal socioeducativa, ter órgãos municipais que vão fazer a execução dessa política, mas que também o Estado tem que disponibilizar esse contato, né, e não só oferecer, mas estimular e facilitar para que haja, de fato, esse contato, por mais que estejam fragilizados os vínculos originalmente, né, que muitas vezes, como eu falei, isso acontece. Mas, enfim, o que nós temos sentido a partir desses contatos com os colegas e de, né, consultas que são feitas também ao Centro de Apoio de forma pontual, é que muitas vezes há essa perplexidade, né? O colega não entende, ele não consegue entender por que há uma colocação do adolescente num local distante e às vezes, por que eventualmente, ainda que no primeiro momento haja a colocação num local distante, o adolescente posteriormente não é transferido para o local mais próximo da residência dos pais. E até nós já conversávamos, né, eu já tive alguns contatos com o Dr. Pedro, a gente faz reunião de vez em quando, né, não é a primeira vez aqui, em que nós questionamos isso, como que está sendo trabalhado e até se existe uma proposta, né, para que nós possamos estabelecer, digamos, um período de corte em que seria razoável que houvesse a transferência do adolescente da unidade onde ele foi originalmente implantado para a unidade mais próxima da residência, ou então isso não seria recomendável pela eventual perda ou prejuízo ao atendimento, ao trabalho que vem sendo desenvolvido na unidade. Então nós temos que fazer essa ponderação. E se, né, existiria um prazo mínimo, um prazo que seria razoável estabelecer como
de possibilidade de retorno, ou se isso não está sendo pensado. E outras questões que são trazidas, que dizem respeito aos próprios critérios, eventualmente, para poder o adolescente ter a vaga assegurada ou não, porque não é simplesmente uma questão cronológica, né? Não é nós temos uma lista de espera, digamos assim, né? A Secretaria tem uma central de vagas, aí eu já adianto que eu acho salutar que haja uma central de vagas, para que possa gerenciar as vagas. Afinal de contas, nós temos uma política estadual, né? Os juízes da execução não são os donos das unidades de internação, né, que ficam nas suas comarcas. Então, não é o juiz que deve administrar as vagas, não é o juiz que deve dizer quem deve ou não deve ser implantado na unidade, mas sim é o Estado, né, é o poder público por meio, né, da política, né, do órgão gestor da política de atendimento. Mas é preciso que haja critérios. E os critérios não são meramente cronológicos, né? Não basta chegar primeiro, é preciso preencher determinados requisitos. E muitas vezes também não há uma compreensão adequada do porquê isso acontece, né? E que critérios são esses. E uma coisa que até eu já comentei, né, também nos causa perplexidade, é que às vezes certas situações elas acabam sendo tratadas quase como se na base do favor, né? Como se, né, fosse algo porque há uma concessão de que vai implantar isso, aquilo. E uma coisa que eu digo, nós não podemos trabalhar política na base do favor. O sujeito ele tem direito, ou não tem. É um critério que vai ser, claro que não é um critério meramente matemático, meramente objetivo, nós temos situações diversas que têm que ser consideradas, mas nós precisamos nos ater aos critérios, né, para que nós não nos percamos, porque senão, se cada um, né, puxar para o seu lado e quiser fazer, seja o juiz da execução, ou seja, não, a gente quer uma política pública que seja consistente, coerente, adequada, né, àquilo que nós necessitamos, que o adolescente necessita. E uma coisa que eu sempre pondero também, não houve a oferta da vaga, ou não foi garantida a vaga porque não há, porque realmente não existe naquele momento a vaga. Mas o que fazer então? Qual é a resposta que o Estado, né, seja stricto sensu ou o Estado lato sensu, o próprio município, vai dar para o adolescente, para a sociedade, diante dessa negativa de vaga? Já que não pode manter o adolescente privado de liberdade em delegacia de polícia, por exemplo, né, vai ter que dar alguma resposta. Porque se não houver essa resposta, aí que a perplexidade vai ser ainda maior. E isso acaba gerando, né, não só a tal sensação de impunidade, que acaba se traduzindo na prática, mas como acaba gerando até uma reação, muitas vezes, da sociedade, ou de segmentos, né, da sociedade, que resultam, e nós sabemos que isso acontece, até no extermínio de jovens. Infelizmente, acontece. Então, nós temos que ter a preocupação de, mesmo diante de uma eventual negativa de vaga, porque não há a vaga, mas de conseguir dar essa resposta. A lei dos sinais prevê expressamente, né, que deve haver a implantação do jovem, ou a sua inclusão em programas em meio aberto. Mas aí, como que isso está sendo trabalhado? Que programas são esses? Que atendimento é esse? Como é que está sendo trabalhado, até, repito, com as famílias, para que as famílias assumam suas responsabilidades em relação àqueles jovens? Porque não é simplesmente, né, responsabilidade do Estado, é, acima de tudo e antes de mais nada, da família. Então, são situações que eu acho que, só para dar o tom, Pedro, que precisam ser trazidas, né, e precisam ser explicitadas, para que os colegas possam saber, olha, existe essa política, nós temos essa proposta, por isso. Sempre é importante justificar, né, quando a gente faz alguma coisa, ou deixa de fazer alguma coisa em matéria de infância, tem que ter uma justificativa técnica, repito, não é porque é meu amigo, não é porque não, é tecnicamente por que deve isso acontecer ou não deve. E, acima de tudo, como eu falei anteriormente, né, dar a resposta, e que seja uma resposta rápida, que seja uma resposta eficiente. Se não pode ser no regime de internação, em algum local haverá de ser. E que local é esse? O que está sendo proposto? O que está sendo trabalhado? E até em relação àqueles egressos, né, para que não fique, e eu sei que os colegas, muitos têm essa angústia, né, vem lá especialmente os colegas que atuam na execução, né, de medidas e de internação, vem lá um relatório favorável da unidade, em que há uma proposta ali de que o adolescente seja transferido para o meio aberto. Uma coisa é o relatório trazer essa informação. Outra coisa é ser feita a amarração necessária
para que o adolescente não só seja mandado de volta para o município, despejado na conta do município de uma hora para outra, mas que ele possa ter concretamente a continuidade no atendimento que vinha sendo prestado a ele até então. Então essa amarração entre o fechado e o aberto é fundamental para que nós possamos ter essa continuidade, para que o adolescente, quando chegar no município de volta, ele tem as portas abertas da escola, né, do CREAS ou de qualquer equipamento de assistência social, né, da saúde, se ele precisar de algum tratamento, tem as portas abertas de casa, né? Quer dizer, a família o receba de braços abertos e não com 4 pedras na mão, não com preconceito, com discriminação, por quem quer que seja. Então, essas questões, elas precisam ser também explicitadas, porque é aquela história, uma coisa é vir um relatório que simplesmente recomenda a progressão do regime. Outra coisa é vir uma informação concreta de que houve, né, já todo esse trabalho de preparação, que já houve todos os contatos para que o adolescente seja implantado naquele outro atendimento quando voltar para o município. Porque isso vai fazer com que o colega tenha mais segurança, se sinta mais à vontade para se manifestar favorável por uma progressão de regime, ao invés de manter a internação pura e simplesmente porque ele, né, duvida, né, da real evolução do adolescente, da real condição do adolescente de ganhar um meio aberto. Né? Enfim, só para, repito, eu queria dar esse pequeno tom, e claro que não sei se é o que o Pedro vai expor na sequência, mas pelo menos que isso também possa ser trabalhado. São questões que têm sido trazidas até nós e que eu acho que precisam ser abordadas para que a gente possa dar essa resposta, né, essa satisfação, digamos assim, aos colegas, né, e mostrar, né, então, se não é dessa forma, como que deveria ser. Né, porque pior que a gente pode fazer é simplesmente negar um atendimento. Se o atendimento for simplesmente negado, né, isso vai ter um reflexo negativo. Agora, se nós eventualmente negarmos a vaga, que é uma coisa, mas não negarmos o atendimento, que é outra, e garantirmos um atendimento de uma forma diferenciada, de uma forma alternativa, talvez até para aqueles adolescentes que tiveram a vaga requerida lá atrás e que já passou muito tempo desde o momento que houve a requisição, a essa altura do campeonato, passado algum tempo, e esse algum tempo não precisa ser um ano, às vezes é em poucos meses, né? E a lei diz, a cada 6 meses, no mínimo, eu tenho que fazer uma reavaliação da situação, aliás, no máximo, eu tenho que fazer a reavaliação da situação do adolescente, inclusive daquele ao qual houve o requerimento de vaga, ao qual aquele que houve a aplicação da medida de internação, e ainda que ele não tenha sido implantado no sistema socioeducativo de internação, mas ele foi trabalhado, ele foi atendido, eu tenho que reavaliar se aquela altura do campeonato ainda justifica. Pode ser que, naquele momento em que eu faço essa reavaliação, eu conclua que não há mais necessidade da aplicação da medida, da execução da medida de internação. Que eu já trabalhei a questão de uma forma alternativa e que resolveu a situação. E que, como falei, o objetivo não é punir, não estamos falando de medidas de natureza penal, mas sim evitar que haja reincidência, né? Colocar o adolescente de volta, entre aspas, no bom caminho, fazer com que ele possa voltar para o estudo, para que ele possa ter uma nova perspectiva de vida para além da prática do ato infracional. E aí, Pedro, né, espero que a Secretaria, né, assim como a Secretaria de Justiça, né, tenha condições de trazer essas informações, Secretaria da Família, perdão, trazer informações para pelo menos tentar diminuir essa angústia que eu sei que muitos colegas, né, estão enfrentando, essas dúvidas que eles têm em relação ao sistema, a própria eficácia do sistema, né, e para que nós possamos mostrar que estamos trabalhando para melhorar. A ideia e a preocupação nossa permanente é aprimorar o sistema e fazer com que nós tenhamos o número de vagas necessário, não de mais e também não de menos. Né? Porque se você simplesmente se preocupar, repito, com a ampliação do número de vagas, se essa for a nossa única preocupação, nós vamos sempre ter déficit de vagas. Agora, se nós nos preocuparmos em trabalhar o adolescente, a política, de uma forma mais abrangente, com certeza, talvez amanhã ou depois, como disse o doutor Ivonei, nós tenhamos até, e espera-se, né, excesso, né, de vagas, né, e não um déficit como hoje, infelizmente, nós enfrentamos. Mas hoje temos que reconhecer que existe um déficit, né, e nós estamos trabalhando justamente para superar esse déficit e para evitar que nós simplesmente desliguemos adolescentes, né, do sistema, né, por desligar, ou que nós não implantemos no sistema quando ele necessita ser implantado no sistema. E aí a importância dessa permanente avaliação.
A internação tem que ser aplicada para quem de fato necessita, né? E não para todo mundo, não de forma indiscriminada para qualquer um. Tá? Então agora passo a palavra ao doutor Pedro. Bom dia a todos, bom dia, doutor Murilo, em nome de quem cumprimento todos os presentes, sejam eles por webconferência ou aqui presencialmente. Inicialmente, gostaria de registrar que quando conversamos no CAOP a respeito da realização deste evento, nós consideramos algo muito salutar o estabelecimento deste canal aberto, né, de diálogo e comunicação, sobretudo com os promotores que não têm unidade nas suas comarcas e que muitas vezes, né, por circunstâncias diversas, acabam realmente tendo uma maior dificuldade de contato e acompanhamento da política pública, que também lhes diz respeito, e da mesma forma, de um lado, esclarecer o planejamento e as providências que vêm sendo tomadas, né, em relação ao fortalecimento da política pública, mas também, e sobretudo, destacar muitos pontos que existem convergentes, né, de preocupações comuns a todos nós, que queremos, na realidade, um fortalecimento e uma promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, e que o trabalhar com a gestão sempre fica condicionado a duas questões muito sérias, né? De um lado, é trabalhar com a realidade que temos hoje, com as limitações que temos hoje, sem perder o horizonte de continuamente melhorarmos e qualificarmos o atendimento. Então, eu vou fazer até considerando os promotores que não têm unidade, muitas vezes desconhecem a dinâmica de trabalho, eu vou fazer uma breve, chegarei sim, né, nos pontos centrais, e farei uma breve exposição sobre a estruturação básica do sistema, não irei aprofundar, evidentemente, item, mas do programa de atendimento, né? E na sequência falarei do planejamento do Estado em relação à socioeducação e também do que eu entendo que seria necessário nós fortalecemos em outras oportunidades, né? No que o próprio plano decenal da criança e adolescente preconiza, que são os debates ampliados com o sistema de justiça. Como eu disse, eu acho que nós temos preocupações comuns, preocupações convergentes, em pontos, em olhares, em pontos de vista distintos, mas com muitas questões a serem debatidas e construídas. Então, como a maioria já sabe, a socioeducação passou para a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos no começo do ano passado, em 2015. Nesta transição, né, houve dois secretários, a doutora Maria Tereza Willi Gomes e o doutor Leonildo, que permaneceu até há pouco tempo, e recentemente assumiu o secretário Artagão Júnior, incorporando também a política do trabalho dentro da Secretaria. Então, hoje a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, ela é responsável pela gestão das unidades de internação e semi-liberdade, né, na articulação para a promoção e defesa dos direitos humanos, mais especificamente pelo Departamento de Direitos Humanos e Cidadania, na articulação, promoção e atendimento em prol da política do consumidor, né, mais especificamente em relação aos PROCONs, e na articulação, promoção e atendimento em prol da política do trabalho e emprego, que, como disse, recentemente foi incorporada na estrutura da Secretaria. O Departamento de Atendimento Socioeducativo, acho que é importante frisar que nós temos uma preocupação, evidentemente, né, com a cobertura de atendimento, que é o ponto central do debate de hoje, mas também, e não podemos, também e sobretudo, com a qualificação desse atendimento. Qual que é o atendimento que vem sendo prestado ao adolescente em conflito com a lei, sob responsabilidade do governo do Estado. Né? Nós sempre diferenciamos que a questão da existência da central de vagas, como o Dr. Murilo pontuou, ela é uma questão de opção entre fazer socioeducação ou privação de liberdade. Né? Evidentemente que, como a realidade de muitos estados, em simplesmente privar os adolescentes de liberdade, impede a realização de um programa de atendimento socioeducativo efetivo. Né? Então, hoje nós subdividimos em 6 principais frentes ali, né? Que seria a questão da gestão da segurança socioeducativa com um olhar específico, que não de uma segurança militarizada, de uma segurança própria da execução penal,
né, as questões administrativas relacionadas ao suprimento das unidades, a divisão de formação educacional e profissional para oferta de educação formal, informal e qualificação profissional, né, divisão psicossocial para acompanhamento do trabalho técnico, divisão de saúde e, enfim, divisão de vagas e informações. Pode passar. Atualmente, a estrutura do Estado do Paraná ela é distribuída em 19 centros de socioeducação, isso inclui o Centro São José dos Pinhais, que foi inaugurado em fevereiro deste ano, com 78 vagas, e 8 casas de semi-liberdade, né. Comparativamente, este é um dado da SDH, né, esse é um dado de números absolutos, não é um dado que leva em consideração a população em si, né, temos como referência em número de unidades, o Estado do Paraná tem 27, não 25, porque esse dado é de 2013. Né? Nós seremos o terceiro estado em relação ao número de unidades, né, sem levar em consideração a população, com a nossa população inferior a Minas Gerais e São Paulo, que encontram-se nos primeiros lugares. Na sequência, quando nós abordarmos a questão da central, falaremos do planejamento para cobertura desta demanda. Hoje, no programa de atendimento, todos os adolescentes eles passam, né, isso eu vou falar bem rapidamente, passam pela Política de Educação Formal Básica, que é uma parceria da SEAD com a SEJU. Temos aproximadamente 250 professores, 19 pedagogos do PROEDUS, na verdade da Secretaria da Educação, atuando nas unidades, e outros 16 pedagogos da Secretaria de Estado da Justiça também atuando nas unidades na questão da execução das políticas de formação, mais especificamente aqui da educação básica. A qualificação profissional ela é ofertada de duas formas. Para todos os adolescentes é ofertada a qualificação profissional básica. Quando eu falo todos os adolescentes, eu falo dos adolescentes em internação, até porque esses cursos eles têm uma carga horária, embora pequena, de 60 horas, justamente em virtude da alta rotatividade dos adolescentes. Eles ultrapassam o prazo de 45 dias da internação provisória. Então, está ofertado nas modalidades de internação, com cursos de qualificação profissional básica para todos os adolescentes. Além da qualificação profissional básica, são ofertados os cursos do Pronatec. Evidentemente, neste período estamos tendo uma dificuldade de acesso, até pelas circunstâncias que fogem das instabilidades do próprio governo federal. Também ano passado houve alguns cortes, mas ainda assim 12 unidades foram atendidas ano passado com cursos bastante significativos para os adolescentes. São cursos que exigem, via de regra, alguns pré-requisitos, então tem uma dificuldade maior de acesso em virtude da especificidade do público, mas são cursos bastante efetivos e com uma carga horária de 160 horas. Né, a questão do esporte, cultura e lazer já existe desde 2013, salvo engano, a oferta do karatê, que embora que é uma luta marcial com toda uma filosofia por trás, que é trabalhada com os adolescentes, né, e o projeto de arte e ação, que é, na verdade, uma experiência nova, porque a gente reformulou este projeto, porque ele era ofertado por oficinas, não havia exatamente uma padronização entre as unidades, agora elas passaram a ser padronizadas por uma empresa única contratada, que ofertará neste ano 432 oficinas e 135 mostras e intervenções culturais. Né? Então, priorizando principalmente os períodos de intervalo dos cursos de qualificação e os períodos de férias. Fora isso, evidentemente, tem a questão do atendimento técnico. Esse atendimento técnico abrange durante a execução da medida, nos casos de maior complexidade, também o acompanhamento da família, que não se refere especificamente ao que posteriormente a Luciana vai falar, né? Mas esta contextualização do programa de atendimento socioeducativo e que as unidades de internação devem dar conta de atendê-lo, né? Ainda que, evidentemente, dentro da sua realidade, ela é o controle da lotação das unidades tem isto como pressuposto, né? Evidentemente que a gente não conseguiria ter esta oferta se nós não tivéssemos este controle, né? Pode passar. Então, partindo especificamente da gestão de vagas, até o Estado do Paraná ele criou a Central de Vagas em 2002, pouco mais de 10 anos, com o objetivo principal de controlar. Na época, o Estado passava por constantes rebeliões, tinha um quadro de superlotação grave, e foram feitos, como bem destacou
já aqui nesta mesa, investimentos sérios no sentido de otimizar e melhorar o atendimento socioeducativo do Estado. Então, essa central de vagas ela não é uma novidade para nós. O que foi realizado no ano passado, mais especificamente, foi regulamentado numa resolução do secretário à época, que era o Dr. Leonildo, estipulando critérios objetivos de atendimento a partir de pontuações que foram colocadas, alguns, pelos critérios estabelecidos na resolução, né, e a Celepar desenvolveu, então, dentro do Sistema Informatizado de Medidas Socioeducativas, que é o SMS, dentro do ambiente de segurança, uma calculadora que faria, então, esta distribuição de vagas conforme a demanda. Pode passar. Né? Então, os critérios adotados, e esses critérios, como eu disse, eles são muito recentes. Nós estamos até mesmo em fase assim, de discussão, de teste, de melhoria, e até de especificar com maior robustez cada um desses critérios, são esses que estão colocados na tela. Né? Então, os atos infracionais contra a vida teriam uma ponderação sempre mais elevada, contra a dignidade sexual também, embora saibamos da especificidade do nosso público nesse sentido, mas também é um ato extremamente grave, então a gente coloca uma pontuação mais elevada. Contra o patrimônio, um pouco menor, e os atos sem violência, no caso, a gente pondera como outros, como tráfico. Além disso, a gente analisa a reiteração, certidão positiva de antecedentes, e se o adolescente encontra-se apreendido, até para priorizar aquelas situações em que ele encontra-se na delegacia. Estes, evidentemente, como foi colocado, são critérios objetivos, evitando uma discricionariedade e uma ausência de elementos para respaldar esta decisão, mas não podem ser critérios frios ou matemáticos, tendo em vista a realidade do nosso público. Então, quando é feito, na sequência vocês vão ver as telas de como que isto funciona dentro do sistema, uma mera simulação ali que foi colocada nos próximos slides. Nas hipóteses em que foge disso, por exemplo, o adolescente que ameaçou o promotor durante a audiência, ameaçou o juiz durante a audiência, teve uma circunstância específica no município, por exemplo, como nós atendemos uma vez, um adolescente que havia praticado, salvo engano, 15 furtos durante o mesmo final de semana, e estava, né, enfim, situações que fogem à regra e que são contextualizadas, e é importante, né, que daí este contato seja feito, elas são excepcionalizadas. A proposta nossa, que ainda está sob análise, nós falamos mais especificamente com o Tribunal de Justiça, mas é uma proposta que nós fizemos e que seria a nossa intenção, porque ninguém tem a intenção de ter esta demanda sozinho, ou não compartilhar este dado, foi de criar uma comissão que os casos que extrapolassem, que não fossem seguidas a resolução, que são estes casos basicamente que nós relatamos agora, fossem analisados por um comitê composto pelo Sistema de Garantia de Direitos, em parte, até esta comissão já foi constituída ano passado para debate do programa de atendimento, mas esta seria com a finalidade específica, né, de analisar a questão da gestão das vagas. Acho que vai passando ali, Letícia. Né? Então, acho que só para quando é feito o pedido, este pedido, e vocês recebem a confirmação de leitura, este pedido ele é incluído no sistema, né? Nós sempre teremos, então, o registro dessas vagas que foram demandadas, né? E estabelecemos este período de aguardando vaga, até conforme está disciplinado na resolução, por um período de 6 meses em que a gente vai trabalhar esta fila de espera. Quando passa esse período, via de regra, os promotores, os juízes requisitam a reiteração da vaga, justamente por causa desse lugar que não raro, quando esta fila de espera acontecia, os adolescentes chegavam numa circunstância muito diferente daquela em que ele infracionou. Né? Aconteceu o caso de adolescentes não terem voltado a infracionar por um período longo de tempo, estarem empregados e dali a pouco se veem diante de um mandado de busca e apreensão, diante de uma privação de liberdade, né, ocasionando um efeito muito mais maléfico, uma potencialização da violência assim, muito mais séria e grave, né, do que
aquela circunstância anterior. Também estamos em diálogo constante com o Tribunal de Justiça, já numa fase avançada da questão formal do termo de cooperação, e analisando entre Celepar e o sistema de informática do Tribunal de Justiça, o cruzamento de dados com o Projude. Então, para que essas informações sejam fornecidas ao Poder Judiciário e a gente possa receber também as informações do Projude. Porque esta fila de espera, muitas vezes, nós não temos a informação do que aconteceu após a negativa de vaga. Então, muitas vezes, essas medidas foram extintas, foi aplicada uma medida em meio aberto e eles constam para nós como aguardando vaga. Então, por isso, até da importância desta comunicação, né, em relação a estes casos. Algo que nós vamos falar de posteriormente, até abrangendo a participação ainda inicial da Luciana hoje, e a questão do meio aberto eu trataria um pouco depois, doutor Murilo, né? Mas essa questão do acompanhamento específico assim, do que houve após é uma demanda comum do governo do Estado. A gente tem trabalhado nesse sentido de interoperabilidade de dados, né? Buscando justamente dar, acho que essa transparência e objetividade que não tem por que não existir nesta seara que nós sabemos que é delicada, também é angustiante para nós, né? Trabalharmos com esta gestão não é uma posição nem um pouco confortável, mas a gente sempre frisa que nós não estamos, de modo algum, questionando a determinação judicial. Na verdade, a gente está elegendo critérios objetivos, conforme a capacidade de atendimento, que permita, dentro das nossas possibilidades, realizar um trabalho que também é de interesse do Ministério Público, do Poder Judiciário e do Governo do Estado, que seja realizado a contento. Então, aqui são só as especificações conforme consta na resolução. Eu acho importante até, né, que esta resolução seja de conhecimento de todos, daqueles que não a conhecem, até para que a gente possa ponderar estes casos específicos, né, que possam fugir à regra dela. Vai passando. E aí, mais especificamente, algumas questões em relação à política de atendimento, e já partindo, não sei como que está a questão de tempo aqui do seminário, mas já partindo para o ponto central que foi questionado, que é da cobertura de vagas, né? Hoje, esse é o quadro atualizado de vagas hoje, né? São... Claro. Só um breve esclarecimento. Primeiro que esse material ele vai ser disponibilizado posteriormente no site do Centro de Apoio, tá? No sítio eletrônico do Centro de Apoio. A gente vai criar já tem um botão sobre política educativa, vai ser disponibilizado um botão para a secretaria, para que a secretaria possa até colocar ali esse material, vamos colocar isso à disposição, até os canais de comunicação, para que possa haver o contato, né, mais direto, né, do promotor com, seja com a própria coordenação, ou seja com os escritórios regionais, para que nós possamos ter um contato mais próximo e mais imediato. E também até eu faço aqui um pedido para os colegas que eventualmente tiverem algum questionamento a fazer, que possam encaminhar para nós, podem encaminhar por e-mail, né, podem encaminhar por telefone, que nós ao final vamos disponibilizar essas perguntas, vamos fazer as perguntas para os palestrantes. Então, aqueles que quiserem fazer encaminhamento de perguntas, por favor, façam, né, só essas observações. Então, isso será posteriormente disponibilizado no nosso sítio eletrônico. Da mesma forma, esse dado consta no site, né? Esses principais dados eles constam no site, são dados públicos, né? E aqui nós temos subdividido por região, né? No caso, aquela mesma região que consta ali, até a gente será excluído da resolução para não causar confusão de entendimento. Nós dividimos o Estado em 3 regiões, como vocês podem ver. Aquela mesma região que consta, ela é do IPARDES. Nós não temos unidades em todas as regiões especificadas pelo IPARDES, justamente porque ela ele é um outro olhar, ele é um olhar muito mais regionalizado do Estado, e o que foi estabelecido nesta resolução, que é tecnicamente viável de trabalharmos em termos de gestão de vagas, é que os adolescentes estejam regionalizados dentro de um raio de 150 quilômetros do seu município. 150 quilômetros nós entendemos que é uma distância que permite uma viagem no mesmo dia, né? O próprio atendimento técnico, como eu mencionei, que muitas vezes é feito pela família, também fica facilitado, o que mostra também que é um interesse, é um interesse prezar pelos direitos, né, pela questão do adolescente próximo da família, mas também é um interesse da gestão mantê-lo
próximo do seu município. Então, aquele mesmo sistema que vocês viram que registram as vagas, eles registram diversos dados dos adolescentes, conforme depois eu vou mostrar algumas questões do perfil dos adolescentes apreendidos hoje no sistema. Esses dados também permitem monitoramentos. Esta questão dos adolescentes que encontram-se longe do município familiar sempre foi uma preocupação desde os tempos em que, na verdade, a gente trocou a chefia da Central de Vagas, mas sempre foi uma preocupação da Central de Vagas, tanto com a Letícia quanto atualmente com o Alisson. De modo que hoje, até para dar um dado real, hoje do sistema, incluindo internação definitiva, internação provisória e semi-liberdade, a gente tem 21% dos adolescentes hoje atendidos no sistema fora deste raio de 150 quilômetros. Claro que isso não é um dado, isso é um dado que eu estou falando, é um dado frio, que não é a realidade do adolescente, né? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com essas situações dos adolescentes que encontram-se longe da comarca, existe uma justificativa técnica para isso. Seja porque não é apenas falta de vaga, seja porque ele foi ameaçado de morte, seja porque ele teve um problema circunstancial naquela unidade que exigiu uma decisão rápida e que teve que ser colocado em outro local, seja, por exemplo, como foi mencionado pelo Dr. Ivonei, quando acontece uma situação como a de Foz do Iguaçu, que fugiu completamente ao controle desses adolescentes, tiveram que ser distribuídos pelo Estado em virtude de uma chuva de granizo que definitivamente inviabilizou o trabalho naquela unidade, que era a maior unidade do Estado junto com o Centro São Francisco, né? Então, hoje nós temos esse percentual de 21%, a gente mantém, né, esses esforços para que eles sejam aproximados, mas muitas vezes nós precisamos de uma decisão rápida e muitas vezes, eu acho que trabalhar com central de vagas, é importante que se diga que nem sempre existem decisões certas, né? A gente precisa ter uma providência naquele dado momento, naquele dado caso concreto. Então, essas circunstâncias, quando nos chegam, muitas vezes a gente consegue analisar, inclusive, circunstâncias como se ele teve que ir para longe do município de seus pais, mas que ele tem uma referência familiar, como um tio, uma avó, em outro local. Essas questões também são analisadas. Bom dia, doutor Olímpio. Aqui uma breve, assim, para aqueles que não conhecem as unidades padrões de atendimento socioeducativo, esta é a planta padrão do Estado do Paraná hoje, né? Ela atende às recomendações do SINASE, e até a gente faz algumas observações, que eu acho que é importante que se diga, que são questões que fogem realmente do olhar de quem está na ponta. Essa foi a obra de São José dos Pinhais, que foi inaugurada este ano, né? Ela foi iniciada, ela teve alguns problemas na sua execução, foi iniciada um tempo anterior, e quando se pensa numa obra, você pensa num projeto arquitetônico bastante complexo na questão do atendimento, né, para integrar o cumprimento da legislação. Vocês podem ver ali, por exemplo, o custo da obra, aproximadamente de 11 milhões, o custo do metro quadrado ele não é assustador, né? Ele é um custo normal, um custo dentro de uma obra pública de grande porte. Ele ainda teve necessidade de um aditivo em virtude de algumas outras circunstâncias ali, mas não é um valor efetivamente que assusta. Agora, quando nós olhamos o custo vaga, né, ele é um custo que realmente, se você for falar para alguém, né, para uma secretaria do planejamento, uma secretaria da fazenda, você precisa embasar isso com bastante solidez. Então, esse custo vaga se torna elevado justamente por causa da dimensão das unidades e tentando atender um número compatível, né, de adolescentes que permita esse trabalho socioeducativo e que não seja inviável para a gestão. Antes de 2006, a diretriz do SINASE era que as unidades não podiam ter mais do que 40 adolescentes, né? Esse é um número realmente assim, embora, evidentemente, como gestão de uma unidade de 40 adolescentes seja muito melhor, muito mais significativo e intenso o trabalho, né, é algo que nós vemos hoje como inviável. Então, por isso que a proposta hoje de atendimento das novas unidades tem girado em torno de 80 adolescentes. A recomendação do SINASE é que, com a internação provisória, seja de até 90. Né? Então, nós temos algumas unidades com 88, algumas outras com 78 adolescentes. Este é o espaço ali com todos a descrição dos ambientes. Atualmente também o custo da vaga, isso não é uma novidade no Estado. 10 anos atrás o custo de adolescente por vaga, isso eu só estou trazendo alguns dados próprios de gestão para uma reflexão posterior. Os dados, o custo de gestão por adolescente
há 10 anos atrás aproximadamente, no tempo da Secretaria da Criança e Juventude, ele era um pouco acima de R$6.000 por adolescente, né? Isso na Secretaria da Família foi calculado em torno de R$10.000, hoje em torno de R$13.000. Quer dizer, considerando o transcurso do tempo, não vejo como um aumento deste custo, mas é um custo significativamente elevado para manutenção de um atendimento. Isso que eu falo não é um custo estimado, é um custo real, né? Folha de pagamento e contratos, inclusive com as limitações que nós temos hoje. Então, essas são questões que sempre são ponderadas pelas áreas do planejamento, mas nem por isso nós podemos dizer que não temos sido contemplados, né, nos planejamentos do Estado em relação às novas unidades. Atualmente, isso também são informações divulgadas até em documentos públicos, o próprio relatório de ação que consta no site, podemos disponibilizar depois, ainda do ano passado, já tinha a maior parte dessas informações, né, mas houve a inauguração deste ano do Centro de Socioeducação de São José dos Pinhais, com 78 vagas, né. Estamos em processo de reforma, ou em fase, o início de contratação de aproximadamente 16 unidades, praticamente todas as nossas reformas passaram ou estão passando por alguma melhoria, e isso também é importante que se diga que pode impactar em números pequenos a administração das vagas, mas são questões que devem ser administradas, porque não podemos, evidentemente, deixar de realizar estas obras, essas melhorias, por conta da nossa dificuldade de gestão. Então, por isso, quando foi apontado aqui anteriormente soluções até de curto prazo, né, algumas providências que são tomadas, eu não vou entrar aqui em detalhes de cada unidade, né, mas que nós temos uma previsão, de fato, de liberação rápida, né, de obras que hoje encontram-se interditadas. Nós temos um número bastante elevado, e que isso se agravou principalmente no final do ano passado. Passa de 100 vagas, quer dizer, é de 10% a 15% da nossa capacidade de atendimento hoje, né, que nós tivemos em circunstâncias diversas limitadas. O maior exemplo, evidentemente, que foi Foz do Iguaçu, né, que era a nossa maior unidade, como eu mencionei. Também existem outras, né, como Ponta Grossa, em que nós já equacionamos diversas questões e que impactaram nesta gestão, mas que nós previmos aqui em curto prazo, né, que estejam solucionados. Em médio prazo, como vocês podem ver, nós já começamos este ano, que até não foi mencionado, a obra de Cascavel. Esta é uma obra de internação provisória ao lado do Sense 2, que tem o mesmo modelo arquitetônico que vocês viram naquela imagem. A previsão de inauguração dela pelo contrato em dezembro de 2018. Né? E o Sense Piraquara, que já foi dito aqui, foi autorizado a retomada da obra. Esta obra foi paralisada em virtude da falência da empresa alguns anos atrás, então ela ficou muito tempo parada, né? Motivo pelo qual o custo dela é praticamente, né, ele é um custo elevado, mas ela já foi autorizada, e o prazo de inauguração dela é muito menor do que uma unidade, porque nós já temos toda a parte de fundação e de estrutura solidificadas, né? Também podemos considerar num estado avançado para início da obra o Sense Toledo, que já foi contratado o projeto no ano passado, e que a empresa pediu a prorrogação de prazo, ele está prestes a entregar o projeto para ser licitado. E o Sense de Apucarana, que também teve autorização do projeto. Então, a gente pode falar em 1 ano e meio, né, desde que eu tenho acompanhado diretamente a política socioeducativa, da inauguração de uma obra e execução, de fato, de outras duas. Né, isto sem falar nos 2 projetos ali que estou mencionando como já autorizados, né, e as demais unidades que encontram-se ali, o atual estado dela, mas que nós também temos priorizados, né. Na questão da demanda de vagas, uma questão também que vem sendo ponderada pela Secretaria, até na regionalização, é justamente a necessidade de unidades na região central do Estado. Né? Por isso, por exemplo, um Sense como Guarapuava, ele ganha um contorno de bastante prioridade do ponto de vista técnico. Laranjeiras do Sul, por exemplo, é uma unidade de difícil regionalização, vamos dizer assim, em virtude
da pouca demanda de adolescentes ali daquele entorno, né? Agora, a região central, ela realmente necessita, né, de uma maior cobertura, facilitando o acesso. Também a ampliação das vagas de semi-liberdade, nós colocamos de uma forma mais genérica ali, em virtude deste processo de análise, né, de outros locais. Ela tem uma proposta diferenciada que, ao meu ver, eu vou problematizar isso quando nós falarmos do perfil dos adolescentes. Eu acho particularmente a melhor alternativa, a melhor medida socioeducativa, a mais efetiva, embora seja a de maior dificuldade de execução, né? Então, vamos lá. O perfil dos adolescentes apreendidos atualmente, esse é o dado de ontem, nós temos 1.024 adolescentes, até esclarecendo que isso é um dado dinâmico, evidentemente, este número ele oscila, assim como oscila a fila de espera, aqueles que nos pedem a informação da fila de espera, evidentemente que nós mandamos, mas como ele é ponderado pela gravidade do ato, né, acontece às vezes do caso ser o terceiro, virar o quinto, enfim, ou quando nós verificamos aquelas pontuações mais atrás, a gente já informa, até para que saiba, né, da posição em que se encontra. E aqueles casos, via de regra, que existe uma possibilidade real de atendimento, a gente, muitas vezes, a resposta guarda-se aqueles 5 dias da delegacia, justamente para que haja definitivamente, assim, justamente porque nós estamos fazendo os esforços para que eles sejam incluídos. Vai passando rapidamente. Então, aqui do perfil dos adolescentes, algumas questões chamam a atenção. O roubo, ele sempre ganha destaque, né, em todo o país. Na verdade, o roubo sempre é o ato infracional mais frequente, né? Em segundo lugar, o homicídio, na verdade, empatado com o tráfico de drogas. Via de regra, nos nossos gráficos, o tráfico de drogas fica em segundo lugar. Essa é uma questão interessante, porque há aqueles critérios da fila de espera, isso é uma experiência da própria Central de Vagas, dificilmente acabam contemplando, né, a questão do tráfico de drogas pela pontuação que eles recebem. Nós, via de regra, temos atos infracionais de maior gravidade na frente, e ainda assim eles têm um destaque bastante grande, né? Numa análise que nós fizemos com um jurídico que existe na CEJU, em articulação com a Defensoria, hoje nós temos, por exemplo, registrados, não sei quais foram os fatos, estou falando um dado frio, 50 adolescentes, tráfico, primeira passagem, único processo, né, que são dados assim, que a gente usa como indicadores para avaliar aquelas circunstâncias que realmente motivam a internação. Isto também são elementos que dificultam, por exemplo, quando chega uma situação grave, né, de homicídio para a cobertura desse atendimento. Tem. Como eu disse, esses dados a gente até usa como indicadores para analisar a realidade do que houve, mas são atos, na verdade a gente estaria falando de 20% de atos sem violência ou grave ameaça, né, desses adolescentes. Então, mesmo com o controle da Central de Vagas e com os critérios que foram pontuados na resolução, a gente verifica esses números. Pode acontecer, eventualmente, né, não descarto isso, que tenha algum outro ato ali que justificou, ou que seja um descumprimento de medida, eventualmente, né, que tenha ocasionado. Então, por isso que eu disse que isso é um dado frio, mas são dados que chamam a atenção, né, são dados que merecem análise. Então, aqui, a questão, o percentual nosso de internação e internação provisória. Até nós temos feito um levantamento para ter, porque isso, na verdade, na prática, sempre foi feito de uma forma mais empírica, mas a gente tem feito um levantamento sobre o percentual de adolescentes em internação provisória, que recebe medida de internação, para que a gente possa justamente ter algo respaldado estatisticamente na questão de demanda de vaga de internação e internação provisória, porque vocês podem ver que o número de internação provisória ele é sempre muito menor, o número de atendimento muito maior, justamente por causa da alta rotatividade, né? Para a gente equalizar o número de internação provisória com internação, hoje os modelos das unidades via de regra, embora eles sejam flexíveis, porque são casas, né, eles trabalham com uma média de 30 adolescentes em internação provisória e 58 em internação. Este é o modelo, por exemplo, de São José dos Pinhais, né? A gente quer até consolidar este dado, tá bom? A gente quer até consolidar este dado para que a gente tenha isso de uma forma bastante madura. Mas a internação provisória, via de regra, hoje é a nossa maior demanda na fila de espera. A fila de internação ela se torna menor. Nós temos uma fila de internação masculina, né? E a feminina, atualmente, nós estamos, por exemplo, sem fila, embora estejamos não tenhamos vagas, né, doutora Daniela, mas estamos sem fila.
Pode passar. Aqui são o perfil da idade dos adolescentes atualmente atendidos, né? Isso não é uma novidade para nós, via de regra é acima de 15 anos. Pode passar. Vai passando rapidamente. A reinternação, esse é um outro dado, só vou passar bem rapidamente aqui, que já estão me cobrando a finalização. A reinternação é um dado que tem, esse é um dado também que tem que se ponderar qual que é a realidade dele. A reinternação aqui considerada são aqueles adolescentes que cumpriram medida e voltaram para a unidade de atendimento socioeducativo. Então, claro que dentro da especificidade do público, ela é diferente de uma análise de uma reincidência, né? Ele está no percentual aproximado de 12%, mas esse percentual vem sendo reduzido, embora seja um critério nosso de dar a vaga à reiteração, né? Então, isto pode ser um indicador positivo, mas recentemente a gente fez esse cruzamento com o Departamento de Execução Penal, né? Atualmente, dos 30 mil presos, 4% passaram pelo sistema socioeducativo. A conta que tem que se fazer é que eles têm 30 mil presos, nós temos 1.000 adolescentes, então isso numa análise estatística grosseira que foi feita ali pelos técnicos, seria em torno, nós teríamos uma residência em torno de 20 e poucos %, né? Mas ainda é um dado que a gente precisa trabalhar em cima dele. Aqui são as comarcas mais demandantes, aqui também demonstra a necessidade, como eu falei, da região central do estado, né? Não sem motivos que Guarapuava e Telêmaco Borba estão contemplados ali com obras também nesse sentido, né? A região no entorno de Londrina, sempre uma região que demanda bastante, ali tem Ibiporã, Cornélio Procópio, isso são o número de adolescentes atendidos, não é demanda de vaga, esse adolescente em atendimento, né? E as unidades em cinza são aquelas que têm unidades, as em branco são onde não tem unidade, né? Bom, aqui foi uma apresentação assim, bastante rápida desse perfil, algumas questões que eu acho que podem ser aprofundadas em outros encontros, como o Dr. Murilo falou, né, de quem é o adolescente que deve passar pela medida de internação, de semi-liberdade de meio aberto. A Luciana Finger, que está aqui conosco, trará alguns esclarecimentos do planejamento em relação especificamente às famílias dos adolescentes internados, né, que esses são adolescentes que cumprem medida, mas é uma preocupação nossa. Eu acho que o encontro com o Ministério Público pode somar significativos esforços em relação às articulações com os municípios, com a rede de atendimento. Isto hoje encontra-se na área da proteção especial da Secretaria da Família, né? Já até compõe também o plano decenal, né? Temos iniciado esta conversa em relação aos programas de atendimento em meio aberto, justamente para que a gente possa ter esta interação, né, hoje ter um levantamento exato dos municípios que já constituíram este meio aberto, que é algo que já deveria estar implantado em todos os municípios e sabemos que não está, e algo que até recentemente no CAOP, estava conversando mais especificamente com a doutora Luciana, é que o Estado do Paraná, assim, nós sentimos também nessa questão, até que foi apontada do perfil dos adolescentes, bem ou mal, nós temos uma cobertura de atendimento socioeducativo, mas, diferente de outros estados, eu acho que a gente carece muito de uma rede de proteção, né? Não raro a gente recebe, por exemplo, demanda, cito até casos concretos, tráfico de drogas, a menina estava ali, né, muito provavelmente como usuária, mas ela estava num cenário de vulnerabilidade, se prostituía e tal, e acabou ingressando no sistema. Não parecia ali naquelas circunstâncias, nessa análise que nós fazemos até, na questão do jurídico, não nos parecia uma situação de medida socioeducativa, nos parecia uma situação de medida de proteção. E às vezes esta carência, nós entendemos a angústia de quem está na ponta, que precisa resolver aquele problema do adolescente ameaçado de morte, do adolescente num contexto difícil, acaba sobrecarregando também o sistema. Eu estimo hoje assim, 20% a 30% dos nossos atendimentos seriam passíveis de reanálise, vamos dizer assim. Isso é uma análise até dos próprios técnicos das unidades que se defrontam com os meninos.